Hoje vamos abordar mais um dogma mariano, a Imaculada Conceição. Vamos ver à luz das Escrituras, que não há base bíblica para defender tal dogma. Também, iremos ver que a Bíblia nos mostra o contrário daquilo que doutrina católica ensina. Enfim, o título do vídeo já é autoexplicativo, mas vamos explorar. Afinal, o que é o dogma da Imaculada Conceição? A doutrina da Imaculada Conceição defende a ideia que Maria nasceu sem pecado. Desde sua concepção até a sua assunção aos céus, a Assunção de Maria é uma outra doutrina católica. Não vamos abordar ela no vídeo de hoje. O dogma da Imaculada Conceição foi decretada na Bula Ineffabilis Deus, decretada pelo Papa Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1854. A doutrina em que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria foi preservada imune de toda mancha da culpa original no primeiro instante da sua concepção por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em atenção aos méritos de Cristo Jesus Salvador do gênero humano, está revelada por Deus e deve portanto ser firme e constantemente crida por todos os fiéis. Para ser católico, segundo o Papa Pio IX, deve crer que Maria foi imaculada, desde sua concepção. Enfim, agora que sabemos o que é a doutrina da Imaculada Conceição, vamos explorar os argumentos católicos. Um argumento católico para sustentar que Maria não teve pecado, é o fato de Jesus nascer sem pecado, e por essa razão, um corpo com o pecado original não poderia carregar um indivíduo sem pecado. Bem, temos muitas coisas a considerar neste argumento. O primeiro, de acordo com Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 19, com relação ao próprio Cristo, ele morreu por nossos pecados para nos salvar, tinha que ser sem pecado, é verdade. E se o pecado entrou por um homem, no caso, Adão, então a salvação teria que vir por um homem, Jesus Cristo. O fator mais importante e crucial é que assim como Adão nasceu sem pecado, Jesus também nasceu sem pecado. Portanto, para não herdar o pecado, Jesus não poderia ter nascido de relações sexuais, porque iria herdar a condição de pecador. Por isso o nascimento de Cristo é considerado milagroso, e também foi necessário nascer de uma virgem. Agora, segundo ponto, considerando a origem da natureza do nascimento de Jesus, exatamente, como falado agora há pouco, vamos observar que na Bíblia não há o mesmo processo de nascimento em Maria, o que prova que ela não foi imaculada. Embora a Bíblia não fale dos pais de Maria, eles tiveram relações sexuais. Maria herdou pecado por causa disso. Se o argumento de que se o filho nasceu puro, necessariamente, o ventre tem que ser puro fosse verdadeiro, então a mãe de Maria teria que nascer sem pecado. Não só ela, como as gerações anteriores de mulheres a Maria teriam que ser imaculadas. Ou então, o nascimento de Maria também deveria ser virginal. Sei que nenhum católico defende as duas ideias citadas, mas claro, os católicos vão afirmar que mesmo que Maria tenha nascido de relações sexuais, mesmo que a mãe de Maria tivesse pecado, Deus preservou Maria, ainda quando estava no ventre de sua mãe. Mas então eu faço a seguinte pergunta: não poderia Deus também preservar Jesus no ventre de Maria, mesmo que ela tenha pecado? Ou será que Deus só tem a capacidade de preservar Maria do pecado, e não Cristo, seu Filho unigênito gerado? Afirmar que Deus precisou preservar uma mulher do pecado para carregar alguém sem pecado, mas não pode preservar Jesus do pecado estando no ventre de uma mulher com pecado, é limitar a onipotência e os poderes de Deus, e também é ir contra a lógica bíblica, que como vimos, o fator que faz Cristo não ter tido pecado, é porque ele não nasceu oriundo de relação sexual. Os católicos dizem que a expressão Maria cheia de graça, significa Maria sem pecado, por isso ela não herdou o pecado. Mas em primeiro lugar, é importante saber o que é a graça. Alguém que foi salvo pela graça ou que é cheio da graça, não significa que o mesmo não tenha pecado, ou tenha a capacidade de nunca pecar. Segundo, o que é a graça afinal? A graça é um atributo de Deus, um componente do caráter divino, demonstrada por ele através da bondade para com o ser humano pecador que não merece a sua providência. A graça é um atributo de Deus, que nós recebemos mediante a fé, conforme Efésios 2, versos 8 ao 9. Claro, o fato de termos sido atingidos pela graça, não significa que iremos parar de pecar definitivamente. Isso só ocorrerá na ressurreição. Ser cheio da graça, significa ser cheio do Espírito de Deus. Significa que a pessoa tem o Espírito Santo. Maria recebeu a graça de Deus. Isso é verdade. Ela foi uma serva muito obediente e amada por Deus, mas de modo algum significa que não pecou. Se Maria é cheia de graça, significa-se ser sem pecado.
vamos ter que admitir que muitos personagens bíblicos também foram imaculados, como Estevão por exemplo. Em Atos capítulo 6 verso 8 vai afirmar que Estevão estava cheio da graça. Segundo a Bíblia, todos os seres humanos nascem com pecado, e esse todos, inclui Maria. A única exceção à regra, é Jesus. Fora Jesus, a Bíblia não fala de nenhum outro homem que foi imaculado. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Gênesis 8:21. Estão vendo, qualquer pessoa que nasce, já nasce contaminada com o mal do pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 13:23. Essa passagem, em específico, guarde-la para mais tarde, porque iremos falar mais adiante. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Como vimos, a única exceção de homem que nunca pecou, é Jesus Cristo. Vamos dar a lida em mais algumas passagens. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:14-15. Sabeis, igualmente, que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Em João 3:5. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Hebreus 7:26. Porquanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado o mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. 1 Pedro 2:20-22. Agora que vimos que Cristo nasceu sem pecado, agora vamos ver que pelo fato dele não ter pecado, foi o que resultou na salvação da humanidade, e é por causa disso, ele é o único Salvador, conforme Atos capítulo 4, versículo 12. Só ele pode nos salvar, por isso não faz sentido, à luz das Escrituras, pregar que Maria é intercessora, mediadora ou co-redentora, porque não é seu papel, e nem que ela seja o caminho até Jesus, porque ele é a nossa salvação, e podemos ir direto a ele, e por meio dele, alcançamos a misericórdia de Deus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Romanos 5:12-19. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu,
pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2:14-18. Deus fez daquele que não tinha pecado alguma oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. A razão pela qual estou mostrando que Cristo é o único Salvador, é também porque Maria precisou ser salva. Jesus morreu por ela também. Se Maria foi imaculada, Jesus não precisaria morrer por ela, já que se a pessoa nasceu imaculada, qual a necessidade de morrer por ela? Se Jesus veio pelos pecadores, isso é, os doentes, conforme Marcos 2:17, então não haveria necessidade de chamar Maria ao arrependimento, e a mesma já estaria salva sem a necessidade do sacrifício de Cristo. Se Maria nasceu imaculada, não poderia ela também fazer a obra de redenção? Já que, o que era necessário para o sacrifício, é alguém sem pecado, nessas condições, porque Deus precisou gerar Jesus para a nossa salvação. Se tinha Maria como imaculada, está percebendo como o dogma da Imaculada Conceição anula o sacrifício de Cristo. Não apenas isso, mas também coloca a Maria em um patamar mais elevado, que não é aquilo que as Escrituras estabelecem, e também é uma profanação à própria figura de Maria, já que a mesma reconhece a necessidade de um Salvador. Então declarou Maria: engrandece minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Lucas 1:46-47. Veja, Maria reconhece a necessidade de um Salvador. Se Maria fosse imaculada, ela não precisaria reconhecer a necessidade de um Salvador, como vimos na passagem passada, de Romanos, capítulo 3, verso 23. Todos estão destituídos da glória de Deus. Maria reconhece isso. Ela se considera como pecadora. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo 2:5-6. Esse todos, da passagem de Timóteo, inclui Maria. Agora, vamos ver à luz das Escrituras Sagradas, que Maria na verdade cometeu sem pecado. Vamos traçar um comparativo com as passagens de Levítico, capítulo 12, verso 1-6, com Lucas, capítulo 2, verso 21-24. Se precisar, pause o vídeo, leia as passagens na tela com calma, e preste atenção nas cores grifadas em cada passagem. As cores iguais, são os paralelos de umas com as outras. Veja que Maria precisou passar pelo processo da lei mosaica, não só isso, mas também foi considerada imunda pela lei de Moisés. Preste atenção no grifado amarelo. Se porventura a mulher tivesse um filho menino, 7 dias ficaria impura. No 8º, haveria de ser circuncidado. De fato, Jesus foi circuncidado no 8º dia. Entretanto, a mulher passaria pelo processo de purificação. No caso, se fosse menino, duraria 33 dias, o que daria aproximadamente 1 mês e mais alguns dias. Maria passou por esse processo. Ela também não poderia entrar no templo, mas ao cumprir os dias de purificação, a mulher teria que oferecer um cordeiro e um pombinho para o sacrifício para a expiação dos pecados. Veja os grifados em verde. A razão de Maria ter dado um par de pombinhos em sacrifício de Deus é em função do seu pecado. Veja que Maria cumpriu um sacrifício de pecados, segundo a lei mosaica, demonstrando que Maria tinha sim pecado. Você católico pode até argumentar: Maria tinha que fazer isso, porque se Cristo cumpriu toda a lei, Maria tinha que cumprir também. Entretanto, vamos ver mais adiante, que Maria cometeu pecado de incredulidade. Não apenas isso, mas o sacrifício de Cristo foi feito para salvar o povo dos pecados, enquanto o de Maria, descrito em Lucas, foi por causa de seu pecado pessoal em função da lei mosaica. Agora, vamos ver que Maria cometeu o pecado de incredulidade também. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Marcos 13:21. Veja, está falando familiares, isso com certeza inclui Maria, porque em Marcos 13:31, diz que nesse evento, estava Maria e os irmãos de Jesus. Eles achavam que Jesus havia enlouquecido, ou seja, os familiares, no plural, cometeram o pecado da incredulidade, tanto que eles, de acordo com o Evangelho de Marcos, como lido agora há pouco, foram tentar interromper o ministério de Jesus, porque não creram no milagre que Jesus fez. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Marcos 13:31. O verso 31, de Marcos,
já responde quem eram os familiares de Jesus, do verso 21. Vou tentar abordar brevemente um assunto de Marcos 13:31 e os versos adiante. Sei que não tem nada a ver com o tema do vídeo, mas perceba que se lermos os versos 32 ao 35, é possível notar que não há base bíblica para defender que para ir a Cristo, tem que ir a Maria, ou que ela seja a co-redentora ou mediadora, porque Cristo diz que quem é verdadeiramente da sua família, é quem obedece a Deus. Se Maria é tão importante, a ponto de precisarmos orar para ela e ser devoto dela, essa seria a hora perfeita para Cristo enaltecer sua mãe, e exaltar suas qualidades, inclusive, falar que ela é imaculada, mas não, demonstrando que para pertencer a Cristo, não precisa da devoção a Maria, mas precisa fazer a vontade de Deus. Nem sempre foi unanimidade na história da Igreja Católica, quanto à Imaculada Conceição, porque antes de 1854, tinha papas que não acreditavam que Maria era imaculada, não só isso, mas acreditavam que apenas Jesus foi imaculado, e ainda dizem abertamente que Maria pecou. Vamos ver algumas citações. O Papa Leão I vai dizer, no Sermão 25 seguinte: apenas o Senhor Jesus Cristo, entre os filhos dos homens, nasceu imaculado, porque apenas ele foi concebido sem associação e a concupiscência da carne. O Papa Gregório I, na homilia in Nativitati, vai dizer: apenas ele, Cristo, nasceu santo, para que ele pudesse superar a condição da natureza corrupta, não sendo concebido segundo a maneira dos homens. Papa Inocêncio III e Papa João XXII vão dizer: mas imediatamente, sobre as palavras do anjo, o Espírito Santo virá sobre ti. O Espírito Santo veio sobre ela. Ele tinha antes de vir para dentro dela, quando no ventre de sua mãe, ele limpou sua alma do pecado original, mas agora também ele veio sobre ela para limpar seu corpo do desejo do pecado, para que ela possa ser totalmente sem mancha nem ruga. Ela, a Virgem, passou primeiramente por um estado de pecado original, em segundo lugar por um estado de infância e honra materna, em terceiro da miséria à glória. Veja que os papas falam que apenas Cristo nasceu sem pecado. Eles não abrem exceção para Maria, pelo contrário, falam que ela pecou. Mas vamos ver a citação de outro papa, que para mim, é a cereja do bolo. O Papa Clemente VI vai falar que Maria pecou, não só isso, mas vai explicar por que Maria contraiu o pecado original. Mas a Santíssima Virgem foi concebida em pecado original, como muitos santos parecem dizer, e pode ser provado por muitos motivos. Parece que a Igreja não deveria realizar um festival de sua concepção. Aqui, não estou disposto a disputar, eu digo brevemente que uma coisa é clara: a Santíssima Virgem contraiu o pecado original. A causa e a razão é esta: como sendo concebida da união de homem e mulher, foi concebida através da paixão, e, portanto, ela teve o pecado original em causa, que seu filho não tinha, porque ele não foi concebido da semente do homem, mas através da respiração mística, o Espírito Santo virá sobre ti. E, portanto, não ter pecado original é um privilégio singular de Cristo somente. Portanto, fica provado que a doutrina da Imaculada Conceição, além de não ter base bíblica, é uma doutrina tardia que nem sempre a Igreja Católica defendeu. O vídeo termina por aqui, espero que tenham gostado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.